Olá, pessoas! O ano é 2021. Nosso presidente é um presidente, né? É o que a gente tem para hoje. Nosso país está ao caos. Se você é brasileiro, você entende o que eu vou dizer agora. Jeff Bezos me pegou desprevenido. Eu entrei no site da Amazon em dias de promoção e eu acabei sucumbindo ao impulso capitalista de encontrar prazer e alegria através da compra. Me arrependo? Não. Precisava comprar esses livros? Então, basicamente, eu comprei esses livros em 2 grandes blocos nas promoções. Eu acho que foi Prime Day e Book Day. A Amazon fez 2 promoções próximas uma da outra. E eu não resisti, eu acabei comprando um bocado de coisa, porque quando a Amazon faz promoção, ela joga muito sujo. E eu sei que a Amazon tá destruindo o mundo, Jeff Bezos é uma pessoa horrível, capitalismo, etc, etc. Gente, eu já sofri demais, certo? Então, tipo, eu realmente não vou ser a pessoa que abre mão de comprar livros na Amazon achando que isso vai salvar o mundo, sabe? Porque eu tenho plena consciência de que não vai. Então eu vou simplesmente mostrar os livros pra vocês. O primeiro é Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Esse é o único desses que eu comprei que eu já li. Eu li Mrs. Dalloway uns anos atrás no Kindle e achei simplesmente espetacular. Pra quem não conhece, é a história de uma socialite em Londres. E a gente acompanha, eu acho que um dia, ou pouco mais de um dia, na vida dela. É escrito como se fosse um fluxo de pensamento. E a gente acompanha bastante o que ela tá pensando ao longo desse dia. Vai ser dada uma festa na casa dela. E a gente vê todas as preparações, ela andando por um parque, tipo, tudo que passa na cabeça dela durante esse tempo. É uma reflexão sobre a situação da mulher dentro da sociedade, principalmente da sociedade de Londres da época, né? Mas, assim, ainda é um livro muito atual. E, acima de tudo, é uma reflexão sobre a condição humana, sabe? Mrs. Dalloway trata de dor, de sofrimento, de luto, de amor, de, enfim, uma série de coisas humanas, profundamente humanas. E foi uma leitura simplesmente inesquecível pra mim. E eu achei essa edição maravilhosa. Ela é em português, por sinal. Ela é da editora Autêntica. Capa dura. Lindona. E é isso. Eu não sei quando vou ler, porque eu acabo dando prioridade aos livros que eu não li ainda, né? Mas é bom saber que eu tenho essa edição à disposição quando me der vontade de reler Mrs. Dalloway. Próximo livro que eu tenho, a Amazon, uma das categorias era tipo X% de desconto em livros de sociologia. E aí eu comprei Estarão as Prisões Obsoletas, de Angela Davis. Como o título obviamente diz, é um estudo sobre a pena e sobre a reclusão e sobre prisões, né? E o papel dessas prisões hoje, sobre a evolução do sistema penitenciário e sua utilidade nos tempos modernos. É uma coisa meio Vigiar e Punir, de Foucault, eu imagino. Parece bem interessante. E Angela Davis é uma escritora muito tipo, famosa, muito benquista nos Estados Unidos, muito recomendada, né, em áreas em estudos de sociologia e tal. E parece um livro bastante acessível. Tô bem interessada em ler. E parece ser uma leitura bem rápida também, né? Ele é bem curtinho, apesar do tema pesado. Eu imagino que seja uma leitura de um dia. E aí tô empolgada. Mais um pra listinha de não ficção, cuja leitura tá andando bem mais devagar do que deveria, né? Mas tudo bem. Falando em não ficção, porque aparentemente esse foi o meu tema, né, nessas compras, eu finalmente comprei a biografia de Hamilton. É a biografia de Ron Chernow. Eu não lembrava o nome do autor. E é a biografia que serviu de inspiração para Lin-Manuel Miranda escrever o musical Hamilton. Eu sou obcecada pelo musical Hamilton. E aí eu já queria ler essa biografia fazia um bom tempo. Ela é bem grandinha, bem pesadinha, bem intrínseca a edição. Hamilton nasceu como um filho bastardo, largado numa ilha pequena. A mãe dele morre quando ele é muito jovem e ele tem que se virar. E ele era um cara de inteligência simplesmente acima da média. Ele começa a escrever tratados sobre direito, sobre, enfim, uma série de coisas. Ele acaba conseguindo ir para Nova York e em Nova York ele se envolve com uma série de pessoas que vão acabar sendo os pais da guerra de libertação, né, dos Estados Unidos e da elaboração da Constituição e tal. Hamilton é
o cara que criou o sistema de federalismo, sabe? De, tipo, vários estados contribuírem para a União, para um todo, né, e tudo mais. É um cara que teve uma influência muito grande na formação da República Americana após a Guerra de Independência, mas cujo nome foi apagado da história, né, em grande parte. A gente não fala em Hamilton tanto quanto a gente fala em George Washington, enfim, até em Lafayette, né? Mas Hamilton é um cara que teve uma influência muito grande até no direito americano. Até hoje, quando a gente estuda em direito, questão de direitos humanos e de separação dos poderes e de formação do Estado e tal, a gente estuda os papéis federalistas, né, que chamam de Hamilton. E o problema todo da história de Hamilton é que, ao trair a mulher dele, quer dizer, ao ser acusado de corrupção, a defesa dele foi: eu não gastei, essas minhas movimentações bancárias suspeitas não são corrupção, elas são pagamentos ao marido da minha amante. E aí, tipo, o cara destruiu a vida pública dele, querendo dizer que ele não era corrupto, mas, tipo, por um escândalo pessoal. E a gente sabe que essas coisas, se são muito presentes hoje, né? Se hoje a gente ainda leva muito o pessoal do político em consideração na hora de criar uma persona para ele, né? Na hora de analisar aquele político como pessoa, se a gente deixa a vida pessoal dele influenciar como a gente vê a pessoa como político, imagina nessa época, né? E aí, enfim, a vida de Hamilton é marcada por tragédias e eu não vou contar mais nada, porque se você ou ainda não viu o musical ou não ouviu um musical, vale muito a pena. E aí, enfim, depois eu vou devorar essa biografia, mas ela é bem pesadinha, ela é bem grandinha. Então eu acho que não vai ser em 2021 ainda. Mas estava com preço maravilhoso. Então eu tô muito feliz de poder adicionar essa biografia à minha lista de não ficção. O próximo livro é um clássico e numa edição maravilhosa, A Morte de Ivan Ilitch. Sim, eu sou vadia de capa, sabe? Eu não consigo ver um livro bonito e não... Olha, veio até um marcador de página no meio. Cartão postal. Eu não consigo ver uma edição bonita e não ficar tentada, sabe? Porque hoje em dia, a minha impressão é que as editoras brasileiras estão investindo muito em fazer edições simplesmente belíssimas dos livros. E aí eu fico com medo de não comprar e no futuro não ter acesso a edições tão bonitas, sabe? Porque é uma coisa recente até, esse primor, sabe? Nas edições. Mas enfim, A Morte de Ivan Ilitch, Lev Tolstói. A única outra coisa de Tolstói que eu li foi Ana Karenina. Eu li uns anos atrás, eu acho que eu tava no final da faculdade quando eu li. Faz uns bons anos. E Ana Karenina é gigantesco, é um livro enorme, pesado, que tem digressões e digressões. E Tolstói sai em umas tangentes muito loucas sobre como colher trigo, sabe? E como, sei lá, milhões de coisas, assim, totalmente irrelevantes para a história, mas obviamente faz parte da forma de escrever de Tolstói, né? Do estilo e do gênero que ele escrevia, mas assim, é um livro gigantesco, é uma leitura realmente que envolve todo um empenho. Eu tive que fazer listinhas no começo, porque as pessoas cada um tinha 3 nomes e ainda era chamado por um apelido, e às vezes era o mesmo nome era usado para pessoas diferentes. E enfim, eu demorei horrores para ler Ana Karenina, apesar de, no final, a experiência ser maravilhosa. Foi uma leitura, assim, difícil, sofrida, que, sabe, precisou de empenho. E aí, eu vi A Morte de Ivan Ilitch, eu não tinha noção que o livro era tão pequeno. Eu encomendei sem ter visto as dimensões. E aí, quando ele chegou, eu descobri que o livro não só é muito pequeno, como ele ainda tem ilustrações. É bem lindona essa edição. Ilustrações de Luciano Feijão. Tradução do russo de Lucas Simone. Eu deveria dizer com mais frequência os tradutores, mas eu esqueço, perdão. E aparentemente é sobre um cara que descobre que tá morrendo e as reflexões dele, como se fossem os pensamentos que assolam uma pessoa que acaba de descobrir que os seus dias estão contados, que a sua vida está no final. Parece massa, né? Eu tenho que admitir que, tipo, do que eu li de Tolstói, né, que foi Ana Karenina, mas que vale por uns 3 livros, e do que eu li de Dostoiévski, eu gosto bem mais de Dostoiévski. Mas
todo mundo parece gostar mais de A Morte de Ivan Ilitch do que de Ana Karenina. Ele é considerado um dos melhores romances de todos os tempos. Então vamos ver, vamos dar essa oportunidade a Tolstói. Quem sabe ele rouba o meu lugar de russo favorito no meu coração, sabe? Mas por enquanto ele ainda pertence a Dostoiévski. Vamos ver, vamos ver. Eita, próximo que eu tenho aqui. Eu achava que essa pilha era toda de livros comprados na Amazon. Esse não foi comprado na Amazon. Esse é A Seca, de Jane Harper. Eu li esse livro... É um suspense. Eu li esse livro em inglês assim que ele saiu, uns anos atrás. Eu acho que ele é de, tipo, 2015, 2016. Essa edição é da Tag Livros. E é uma edição antiga que eu acabei comprando... Acho que foi com um desconto de aniversário da Tag. Mas ele já foi lançado em português. Então, se você procurar A Seca, de Jane Harper, você vai encontrar o livro, certo? Jane Harper. Acho essa edição simplesmente tudo, né? Essa digital. E ao mesmo tempo lembrando os veios, né, da Terra na Seca. A Seca é um suspense, é o primeiro dessa série de Jane Harper. E ele segue um policial que vai pro enterro de um amigo dele de infância, na cidadezinha de interior que ele abandonou anos e anos atrás. E quando ele chega lá, ele percebe coisas na morte do amigo dele que indicam que a narrativa não é exatamente a que está sendo contada, sabe? Basicamente, tá rolando uma seca muito séria nessa região e o amigo dele, que é um fazendeiro, mata a mulher e o filho, eu acho, e se mata logo depois. Algumas pessoas consideram que ele enlouqueceu por causa do calor. A autora, inclusive, abre o livro com uma descrição maravilhosa. Eu nunca me esqueci disso, apesar de ter lido o livro anos e anos atrás. Uma descrição maravilhosa daquela coisa meio pesada, aquele ar que parece que suprime todas as suas vontades, sabe? Quando existe uma seca, quando o calor tá muito forte. Ela descreve as moscas pousando nos corpos e é incrível. A abertura do livro é simplesmente incrível, bem chocante, bem forte, bem marcante. Jane Harper é uma autora simplesmente incrível. Eu achei que, apesar de ela seguir essa fórmula de, tipo, pessoa que volta à cidade natal para desvendar um mistério, que é uma fórmula razoavelmente batida, né, nos livros de suspense, ela consegue trazer algo a mais, sabe? Analisando as relações entre as pessoas diferentes dessa cidade, analisando a própria cidade como um personagem, analisando os efeitos das relações entre as pessoas e dos negócios entre as pessoas nas vidas familiares. É massa, é bem, bem, bem massa. E aí eu queria ter a cópia física, porque eu queria reler esse livro, e eu acho também que minha mãe vai gostar muito, então eu decidi comprar em português. E eu vi, inclusive, que o segundo livro dessa série, que é, tipo, já investigando outro caso, eu acho que é Força da Natureza, em português. Ele acabou de ser publicado em português. Então, é uma boa oportunidade para ler A Seca e já engrenar a leitura com o segundo. Inclusive, já tem um terceiro em inglês, né? E, tipo, eu tava realmente precisando de uma série de livros de suspense. E Jane Harper é uma autora muito boa, então acho que ela vai suprir bem essa minha necessidade, sabe? O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês também é ficção e também é lindo. Nossa, gente, que edição maravilhosa. Tava paquerando essa edição há muito, muito tempo. E é Piranesi, de Susanna Clarke. Ele tá saindo agora em português, eu não lembro qual é a editora, eu vou colocar aqui embaixo. Mas eu sei que ele tá saindo. Eu vi no Instagram da editora que publicaram que, tipo, o livro tá pra sair. Ele tá em pré-venda já, se eu não me engano, em português. Piranesi ganhou o prêmio o prêmio principal do Women's Prize, eu acho, esse ano, que é uma premiação que considera só livros de autoras mulheres escritos em língua inglesa. E aí, apesar de ser um livro meio fantasia, assim, não é aquela literatura tradicional, sabe, ficção literária tradicional que geralmente ganha o Women's Prize, Piranesi levou o prêmio esse ano. Eu tentei ler um sumário sobre a história do livro. Sinceramente, não entendi absolutamente nada. Aparentemente, Piranesi mora sozinho numa mansão e ele sabe que tem outra pessoa na mansão, mas agora parece que tem uma terceira pessoa na mansão. Essa era a descrição da história, era bem vaga. Então, eu realmente não sei exatamente do que se trata, mas é um livro pequeno. O outro livro de Susanna Clarke, que acho que é Jonathan Strange and
Whatever. É um outro livro também de fantasia. Ele é bem grandão e ele é muito querido pelas pessoas. A galera ama mesmo. E fazia muito tempo que ela não escrevia nada. Aí ela foi e lançou Piranesi. Foi sucesso absoluto de crítica. Todo mundo que eu vejo ler esse livro ama o livro. Então, assim, as expectativas são altas, sabe? Não sei se ele vai corresponder às expectativas, mas eu tô bem empolgada pra ler, porque todo mundo ama. Olha essa edição, gente. Sério. Ai, eu sou muito Maria Capa, sabe? Olha isso. Não dá, gente. Não dá. Lindo demais, sabe? Ok, pra finalizar... Eu claramente comprei livro demais. Pra finalizar, 2 livros de não ficção, que eu também comprei nessa Black Friday, nessas promoções da Amazon. O primeiro é Helgoland, de Carlo Rovelli. Eu ouvi o audiobook de um outro livro de Carlo Rovelli, e ele é um autor meio... Sabe, Stephen Hawking, como é o nome dele? Marcelo Gleiser, essa galera que escreve sobre... como é o nome do outro cara, meu Deus? Nossa, teve um outro autor que eu li que era muito bom também, que tá num documentário sobre ateísmo com Richard Dawkins. Mas enfim, Carlo Rovelli é um cara que escreve sobre física. Ele é um físico, obviamente. Ele escreve sobre física e é tipo... Física para burros, sabe? A gente que não entende de física consegue acessar e entender o que ele tá falando. Eu li um outro livro dele, na verdade eu ouvi o audiobook, pura e simplesmente porque era narrado por Benedict Cumberbatch, mas a gente não precisa focar nesse detalhe, que era Cumberbatch lendo sobre física pra mim. Um outro livro dele era alguma coisa do tempo. A magia do tempo? Eu acho que é isso. E era muito bom. Era, tipo, eu tinha que voltar umas certas partes pra ficar meio que processar o que eu tinha acabado de ouvir, porque eram uns conceitos muito abstratos. Física, quando você sai do tipo 2 carros, um Celta e um... É um Celta e um quê? Um Celta e um, sei lá, 80 km por hora, quem chega primeiro. Quando você sai dessa parte básica de, tipo, objetos macro se movendo e tal, e você vai pra coisas, tipo, ou muito pequenas ou muito grandes, física fica uma coisa muito bizarra e muito abstrata e às vezes meio contraintuitiva. E eu me lembro que esse sobre o tempo que ele tem é bem assim, você escuta o livro e você entende tudo. Se você me pedir pra reproduzir pra você, eu não faço a menor ideia. Então você tem que ir pro livro de Carlo Rovelli, sabe? Porque é tudo muito bem explicado para que as pessoas que não entendem de física consigam acompanhar a história, mas ao mesmo tempo são assuntos super complexos e super difíceis. Eu não sei como ele consegue traduzir essas coisas de uma forma tão acessível, sabe? Ele é muito bom. E aí eu achei essa edição de Helgoland simplesmente linda. Eu queria ter comprado o livro sobre o tempo, sabe? Tipo, de título eu ainda não consegui lembrar. Essa é a edição de Helgoland. Eu queria ter comprado esse livro sobre o tempo, sabe? Mas eu simplesmente não encontro uma edição que preste dele. Ele tá esgotado em todos os lugares, nas edições bonitas. Eu não vou comprar um livro feio, né, minha gente? Pra eu ter um livro feio, eu boto o livro no Kindle. Na minha prateleira eu quero coisas bonitas, como essa. E o último que eu tenho, olha só que menina controlada, pouquíssimos livros, já estamos terminando. É The Anthropocene Reviewed, de John Green. É o livro novo de John Green e é um livro de não ficção. Eu esperava há muito tempo que John Green escrevesse um livro de não ficção. Eu acho as coisas que John Green fala no canal e no podcast e tudo mais dele mais interessantes do que os livros dele. Apesar de gostar muito de A Culpa é das Estrelas, achar que John Green é um escritor excelente, eu gosto muito dele falando sobre ciência e sobre o universo e sobre literatura e sobre, enfim, temas de não ficção. E esse livro é exatamente isso. Ele é uma coletânea de ensaios, sabe, de John Green sobre os temas mais diversos. E aí, essa edição não só é linda, certo? Obviamente, comprei considerando o fato que ela é muito linda também. Além do fato que eu queria completar a minha coleção de John Green, né? Mas ela tem um extra. Ela veio autografada. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que essa edição era autografada. É sério. E ela foi por, tipo... Ela foi muito barata. Eu realmente não sei como a Amazon fez esse esquema. Eu acho que ela roubou um lote aí de livros autografados, eu não sei. Eu fico muito... Assim, eu fico com pena de John Green ter gastado o punho dele pra autografar uma quantidade tão grande de livros rapidinho, tipo, na semana do lançamento. O livro tá em promoção
pelo preço que tava. Mas enfim, né? O que é que eu tenho a ver com isso? O livro já estava na Amazon. Então é isso, gente. Deixa eu pegar a pilha aqui pra mostrar pra vocês. O que é uma pessoa que não tem autocontrole. Isso aqui é a imagem de uma pessoa que não tem autocontrole. Considerando que isso aqui também é a imagem de alguém que não tem autocontrole. Mas enfim, eu gosto de comprar livros. Eu estava triste com a situação do país, eu estava triste com a vida, o universo e tudo mais. E aí eu comprei livros, e é isso, certo? E agora eu me sinto mais feliz. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de compartilhar as coisas que eu gosto com as pessoas. E os livros são lindos. E é isso, até a próxima.